Bem-vindo ao Guia do Aventureiro. Meu nome é Tiamat, o Senhor das Calamidades, e este é o canal para todos aqueles que buscam uma boa aventura e histórias para ouvir enquanto fecham seus olhinhos para dormir. Sentem-se e acomodem-se, enquanto se preparam para uma noite de sono embalados por aventuras épicas e histórias para sonhar. O tema de hoje, Dungeons and Dragons Origins, Dragões. O conto a seguir dá-se origem a muitos mundos e é a visão da lore oficial segundo historiadores antigos e cultos. Esta parte da lore foi propositalmente escolhida para prover uma versão oficial dos acontecimentos, tendo em foco a história dos dragões. No começo de tudo, havia o primeiro vazio, e nele habitava Ao, e ele era o Senhor absoluto de todas as coisas e posteriormente dos muitos universos. Ao é visto em muitas culturas e representações como um senhor de longa barba branca que se estende longamente pelo infinito. Ao era tão poderoso que manipulava o Flogisto, ou o espaço entre todas as coisas, como era chamado. Com isso, ele realizava grandes feitos anteriores aos registros. Mas o que de fato é o Flogisto? Flogisto é uma substância brilhante, mágica, extremamente volátil e perigosa. É o combustível que mantém o funcionamento do mundo. Essa substância permeia ao redor das esferas que compõem hoje os muitos universos, como se fosse uma supervia da criação. Essa via é conhecida como o fluxo, que mantém muitos mundos estáveis. Quanto a Ao, tão grande era seu poder que ao surgir despertou em si o conhecimento sobre todas as coisas que são, que eram e também as que serão. Então Ao sabe de absolutamente tudo, como se tivesse se desdobrado a ele em seu surgimento, em seus pensamentos. Ao então regozijou de sua própria existência e começou a dar origem à sua contrapartida criacionista dracônica, e a ela deu o nome de Io. Io era por si só um reflexo, se não o próprio Ao transmutado no dragão da criação. Ao abrangia todas as tendências e conceitos, mantendo-se estritamente neutro, correlacionado com suas criações. Há também entre alguns historiadores dos muitos mundos que acreditam que Io, ou seu nome dracônico Asgorath, é na verdade um primordial que surgiu no início de tudo, assim como Ao. Outros mitos citam o conceito da serpente que engloba toda a existência. No entanto, a isso não daremos atenção agora, pois não é relevante para a nossa história contada. Apesar de Asgaroth nunca ter se revelado para seus adoradores em seus templos, ou em revelações nas eras das grandes civilizações, sua presença era sentida fulgurante e poderosa nas mentes dos mesmos. Apesar de poder assumir a forma que bem entendesse, desde uma simples e imperceptível micromassa até o tamanho da maior das galáxias, o mesmo assumia com frequência a forma dracônica, ou de criaturas dracônicas, ou relacionadas e parecidas com as mesmas, quando queria realmente valer de sua presença. Asgorath, segundo o livro da vida, assumiu forma física visível a todos do multiverso apenas uma vez. Durante este ato,
formou-se a criação do universo. E dizem que a menor de suas escamas era maior do que o maior de todos os dragões. Posterior à criação do mundo, somente seres de grande poder ou cultistas poderosos, profundamente ligados a Asgorath, poderiam ver o mesmo em sua forma manifestada. Mas voltando ao assunto, Asgorath então, depois de surgir, deu origem aos muitos multiversos, utilizando-se do flogisto e do caos elemental, assim como do vazio para construí-los. Utilizou também seu próprio sangue no processo de criação, e a isso se deu o nome Vazio Sombrio. E então ele aguardou, serpenteando pelo vazio sombrio, enquanto tudo surgia, nascia ou tinha sua aurora, devido à sua presença e vontade. Este processo demorou incontáveis eras. Eis que em um determinado momento, Asgorath tornou-se ativo novamente e resolveu interagir com o mundo. Mas o mundo não era agora somente um vazio sombrio. Agora o mundo crescera e entre todas as coisas criadas surgiram deuses e primordiais. A esses deuses não foi explicado se foram criados por Asgorath em seu devaneio ou, mais provável, pelo próprio Ao ou Io. Mas entre eles, eis que contaremos sobre uma divindade significativa. Contaremos sobre Zota e sua estrela de cristal. Zota era um ser divino que criou, em meio ao mar do caos elemental, um sol feito de cristal, e ao redor de Toril ele o lançou. Ao fazer isto, chamou a atenção de Asgorath, que notou que Zota interferia em sua criação e que a estrela criada pelo mesmo iluminava Toril. Asgorath não gostou do acontecido, lançou Zota aos céus e nunca mais Zota foi visto. E sobre Zota, nem o livro da vida tem a dizer. Sabemos que o tempo passa diferente para os mortais do que passa para os deuses. A medida de tempo para os mortais é infinitamente menor e menos significativa que para os próprios deuses. E este embate entre Asgoroth e Zota pode ter durado não apenas um momento, mas uma série de incontáveis eras nas quais Toril ascendeu iluminada pelo sol de cristal de Zota e deu-se origem ao início e o fim de várias pré-civilizações. Quando terminado o embate com Zota, eis que Asgorath viu mais de perto Toril e notou que, agora com o sol de cristal ao seu redor, surgiram algumas civilizações, dentre elas a civilização Batraque, uma civilização anfíbia nativa do próprio Toril, estando na região onde hoje é Mehorobos. Eis que Asgorath então reuniu um corpo celeste, uma lua feita completamente de gelo, e a lançou sobre Meroboros, aniquilando completamente a civilização Bartrac, que fora iluminado pela estrela de cristal, e que presenciara o nascimento do primeiro sol. Criou-se então com o impacto da lua de gelo
O Mar de Estrelas. Uma nota relevante é que alguns historiadores citam que a lua de gelo não era apenas uma lua de gelo, tampouco um cometa. Era, na verdade, uma lágrima da deusa Selûne, que presenciara tudo. Asgorate, então, com ciúmes da criação de Zota, enrolou-se ao redor do sol de cristal criado por Zota e começou a suprimi-lo. Eis então que Asgorate soprou nele, e o seu sopro era tão poderoso que fez o cristal se estilhaçar em milhões de pedaços, e esses fragmentos perfuraram o corpo de Asgorate, fazendo com que seu sangue jorrasse sobre Toril. E onde seu sangue caiu, surgiram os primeiros dragões. E eles observaram o mundo e viram que o mundo era físico, e eles gostaram. Entre os seres de sua criação estava Tiamat, que herdou do sangue de Asgorate suas tendências malignas e caóticas, tornando-se o dragão de muitas cabeças. Em contrapartida, foi criado também Bahamut, o dragão de Mithril, que herdou do sangue de Asgorate sua lealdade e bondade, além da neutralidade original de Ao, o que significaria mais tarde o patamar diferencial entre os dois grandes dragões. Além de Tiamat e Bahamut, outros seres menores, tão antigos quanto eles próprios e que habitaram o mundo em algum momento. Entre essas criaturas, as divindades menores e até seres que surgiram e desapareceram sem deixar vestígio físico de sua existência. Mas eis que o corpo físico de Asgorate não foi destruído imediatamente. Sua morte só era percebida pelos mais poderosos em todos os mundos. Entre eles, sua morte foi percebida por Tiamat, o mais proeminente dos dragões. Tiamat, notando a morte de Asgorate, em sua ira, agarrou um dos fragmentos da lua de cristal atirada em Toril por Asgorate. Cortou-se com ele para provar de sua própria mortalidade e ira, e enquanto o sangue de Tiamat caiu na terra ainda fértil por Asgorate, e seu sangue deu origem aos dragões cromáticos, e eles surgiram e urraram, e partiram para os longínquos cantos do mundo. Enquanto isso acontecia, Bahamut, o dragão de Mithril, testemunhou o fim de Asgorate. Muito lamentou. Agarrou-se Bahamut, diferente de Tiamat, um fragmento, não da lua que caiu, mas da estrela que feriu o próprio Asgorate. E com ela projetou sob seu peito e jorrou seu próprio sangue na terra de Toril. E de seu sangue misturado com o sangue de Asgorate surgiram os dragões metálicos. Dragões esses que fariam oposição ferrenha à tirania dos dragões de Tiamat. Asgorate, que era progenitor da magia primordial, enquanto existia no mundo físico, sabia de todos os feitiços e magias existentes em todo o cosmos e possuía um par de cada um dos itens criados ou que seriam criados no mundo. Isso tudo era devido ao fato dele próprio ser um ser atemporal, podendo saber e tocar presente, passado e futuro. Esses itens e suas magias espalharam-se entre os muitos mundos e entre seus descendentes,
dando origem ao grande poder dracônico e ao início dos grandes tesouros de todos os dragões independentes de seu tipo. Dizem que a marca da ganância e o colecionismo de todos os dragões, sendo cromáticos ou metálicos, tem isso como origem, sendo dragões metálicos ou cromáticos, adoram colecionar tesouros, assim como o Asgorath o fazia. Outras divindades dracônicas e não dracônicas surgem também pelas próprias mãos de Aô, povoando o mundo e dividindo o mundo em duas grandes facções. Eram os primordiais e os deuses, seres que surgiram antes de Aô e deuses que surgiram depois de Aô, sendo provenientes da criação indireta de Io. Sendo assim, surgiram seus panteões e respectivos mundos. É aqui que surge uma cisão na informação. Alguns dizem que Tiamat e Bahamut não foram criados no ato da queda da lágrima de Selûne. Eis que dentre os primordiais haviam seres de poder tão absurdo que seu simples movimento fazia ruir mundos inteiros. Aô manteve-se neutro no embate entre primordiais e deuses. No entanto, Io, seu avatar, tomou partido contra os primordiais e, em uma disputa sem igual em todos os mundos, partiu para batalhar contra Erech-Hus, o rei do terror e líder pela força de todos os primordiais. Erech-Hus era tão grande ou maior que as montanhas de Toril. Sua pele era negra e dura como rocha metálica piroclástica fria, com grandes mares de lava que se entrelaçavam e brotavam de sua pele como suas veias. Sua presença fazia com que rios congelados derretessem e que as criaturas, fauna e flora morressem instantaneamente diante de sua presença. Erech-Hus então formou para si um machado sem igual, feito de todo tipo de rochas e metais, e os uniu pela sua vontade avassaladora, criando uma arma de terrível torque. Rumou então para o campo de batalha para o embate com Asgorath. A batalha entre Erech-Hus e Asgorath transcendeu o mundo físico, afetando muitos planos ao seu redor. É nesse momento que surgem lapsos no tecido que mantinha afastados os planos, fazendo com que eles irrompessem e afetassem de vez os muitos planos ligados entre si devido ao embate das duas criaturas. Eis que Erech-Hus, portando seu machado colossal, atingiu em cheio Asgorath, partindo mesmo em dois, e, por fim, findando sua vida mortal. No entanto, há duas versões também para esses fatos. O primeiro é de que Bahamut e Tiamat já haviam sido criadas anteriormente para Asgorath e lutaram juntos contra Erech-Hus, e ao ser cortado ao meio pelo machado colossal, seu sangue irrompeu e banhou Tiamat e Bahamut, momento esse em que os dois ascenderam como divindades reais, dividindo todo o poder de Aô entre si. Na segunda versão, é que Bahamut e Tiamat nasceram do corpo dividido de Asgorath, possuindo seus dons divinos e criando os demais dragões. O sangue caído do corpo de Asgorath ao chão da batalha criou os primeiros draconatos. Mas voltando ao embate, Tiamat, junto com Bahamut, destruiu completamente Erech-Hus, e ao fazer isto, tornaram seus olhos dos deuses e primordiais
a maior das calamidades. E nisso inicia-se a Era dos Dragões. Seres de tão grande poder que poderiam destruir outros deuses ou grandes primordiais. Ao sentirem medo, despertaram em Tiamat sua ganância. Deuses fugiram e primordiais se esconderam. E Tiamat os percebeu e logo espalhou entre seus filhos seu desejo por dominar a tudo, e a tudo deveria ser colocado de joelhos diante de Tiamat e completamente sob comando dos dragões. Bahamut compadeceu de deuses primordiais e de todos os seres viventes, pois herdou as boas tendências de Aol e também sua neutralidade. Atendeu ao pedido dos deuses para parar Tiamat e posicionou-se em campo de batalha com os dragões metálicos para fazer frente aos filhos de Tiamat. E por muito tempo Tiamat batalhou com Bahamut. E em certo momento, não exatamente por uma batalha com Bahamut, Tiamat perdeu suas características divinas. No entanto, por ser um ser de enorme poder, não pôde ser destruído completamente, pois nela fluía o sangue do primeiro dragão Asgorat. Então foi aprisionada nos 7 infernos, e hoje divide o domínio com outros arquidemônios. Os próprios arquidemônios do inferno mantêm vigilância contínua sobre Tiamat, juntamente com Bahamut e os demais deuses, para impedir seu ressurgimento, fazendo com que valorosos heróis surjam sempre que a ameaça do dragão maligno surja. E essa é a história da criação do universo Dungeons and Dragons, enfatizando os dragões. Em uma outra oportunidade teremos um vídeo exclusivo a respeito de Bahamut e outro a respeito de Tiamat, além de mais histórias sobre os muitos panteões e suas histórias, detalhando sempre desde sua criação até os tempos mais atuais registrados. Peço a todos que se inscrevam e não se esqueçam de deixar os likes. Isso motiva a criação de mais conteúdo do gênero.